Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada, Miguel aqui. Gabriel Oliveira Cunha. E hoje a gente vai falar sobre Rick and Morty. Morty and Rick, que no piloto ia ser Doc Martin. Ia ser um bagulho de Volta pro Futuro? Ia ser uma paródia de... ainda é, né? Se vocês perceberem, o Rick parece muito com o Dr. Brown e o Morty, ele tá um pouco mais jovem, mas ele seria... Claramente inspirado. Só que ia ser muito inspirado. Muito inspirado. E a animação ia ser toda chapada, ia ser diferente, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre essa série que eu amo de paixão. E eu tenho uma... não é nostalgia, mas eu tenho apreço por ela, porque eu que apresentei pra todos os meus amigos. Então... Pra mim tu apresentou? Não lembro agora. Não lembro também. Não, pra mim que foi o Jovem Nerd. Como quase toda a minha vida, o Jovem Nerd que apresentou. Beleza, então a gente vai falar mais sobre essa ótima série depois da... Vinheta, vai. Cultura Ilimitada. Voltando da vinheta. Como eu falei, eu fui apresentado Rick e Morty pelo Jovem Nerd. Como quase toda a minha vida, né? Eu sou um cara mega influenciado por aqueles dois. Uma série de séries, assim, filmes que eu conheci. Seinfeld, Breaking Bad. Conheceu o Seinfeld por causa do Jovem Nerd? Uma porrada de coisa. Eu vivo numa bolha, tá ligado? E daí, de vez em quando, o Jovem Nerd fala um negócio, não conhecia, vou lá ver o que é. Mas eu sou muito influenciável, assim. Acho que eu peguei e tava na terceira ou quarta temporada. E é uma série, assim, difícil inicialmente. Sei lá, você tá acostumado com uns Simpsons da vida, umas outras Family Guy, que é só besterol. O Rick and Morty, tem muita comédia, muito besterol, mas ele tá carregado de muita informação. Tipo o Big Bang Theory. Big Bang Theory é a hora que o Sheldon ou algum deles começa a falar um monte de termo, um monte de coisa científica, e a maioria tudo faz algum sentido, é plausível, entendeu? E tu fica tonto de tanta informação. Rick and Morty tem muito disso, ainda mais que... E eu vejo dublado, se eu vejo legendado, eu já vi legendado algumas vezes, tu não para de ler, fica perdido ali. Sim. O Rick and Morty, ele tem essa coisa que ele é um pouco hard sci-fi, mas ele brinca até com isso, né? Sim. Porque aquele episódio que eles vão pra dentro da bateria deles, da nave, ele fala, Morty, não pegue uma palavra e coloque um conceito científico nisso, não vai fazer a coisa parecer mais inteligente. Carburador quântico? Nossa, Morty, não dá só pra adicionar uma expressão científica e esperar que signifique alguma coisa. É legal que eles zoam esse próprio Tecnobubble, tá ligado? Eles dão essa zoada, sabe? Mas o Rick and Morty inicialmente era uma série que parecia ser uma comédia com traços de ficção científica. E pra mim, ao longo dos anos, ao longo que foi passando, os personagens evoluindo e os escritores também, né? Os personagens não evoluem porque estão sempre com a mesma idade. Sim. É um Simpsons da vida, né? Sim. O Morty tá há 8 anos na sexta série, eu acho. Sexta ou sétima série. Ele não sai dessa série. Não sai. E aí, os escritores vão evoluindo e eles vão mostrando diferentes facetas da própria série. Sabe? Ela tem o roteiro dela não é um roteiro bobinho. Ele é muito trabalhado em psicologia humana, muito psicológico mas ao mesmo tempo com muito conceito hard sci-fi. Vai se fuder. Vão se fuder vocês dois também. Como é uma ficção científica. Tu pega uma série de ficção científica que é um dramalhão, que é um drama, ela tem muito ficção científica com fundo, tecnologia, nave espacial, mas na verdade o que eles querem discutir é os dramas humanos. Exatamente. Só que o Rick and Morty é uma forma, como é desenho animado, ele pode extrapolar e fazer coisas inimagináveis. Tipo, não precisa de orçamento pra fazer uma fantasia ou efeito especial de um monstro. Tu só desenha o monstro e botou ali, tá ligado? Sim. É mais fácil tu até aceitar umas coisas mais absurdas, né? Pra mim, os 3 pilares principais do Rick and Morty é hard sci-fi. Sim. Paródia. Eles fazem muita paródia. E o nonsense da comédia. Sim. Né, cara? Então, pra te ver, a gente tem os primeiros 5 episódios do Rick and Morty, eles são extremamente diferentes entre si e eles meio que quebram as próprias regras do universo. Sim. Por exemplo, no primeiro episódio, pra quem não lembra, o Rick, quando ele pega o Morty pra ir buscar lá as mega sementes, ele vai pra um beco escondido, abre o portal e eles entram. Aí parece que vai ser a série toda assim, não. Vai ser uma coisa que eles fazem meio que sem ninguém saber e tal. Sim. Ainda no primeiro episódio, o portal abre em cima da lancheria. Sim. E eles caem lá, né? Sim. Então isso meio que já é quebrado. Não, eles não são super-heróis secretos. Tipo, todo mundo sabe que eles fazem isso. Se alguém caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece Rick and Morty, não viu até hoje, apresente a série para as pessoas. Tá. Rick and Morty basicamente é uma série... tem um termo pra isso que é like Simpsons, né? Sim. É uma família, que daí seria uma família da pesada, American Dad. Mas enfim, é aquela série que tem um núcleo familiar, que normalmente é composto por mãe, pai, 2 ou 3 filhos.
Sim. Só que daí nessa família entra o Rick, que é o elemento diferente, né? O elemento Porque a temático da série. família é meio normal, assim, dentro do que tu espera de uma família, entendeu? Exatamente. O Rick que é o que faz tudo girar, tudo andar, a história andar. E o Rick, ele é um cientista, tu só sabe disso, ele é um cientista. Ele é o avô da família? Ele é o avô da família, só que a ciência que ele faz é totalmente inexplicável, porque ele faz uma nave com lixo. Sim. Não explica como a nave voa, né? E ele constrói, e isso é muito chupado de Volta ao Futuro 1. Não, a premissa toda de ser um cientista mais velho Cientista com uma louco, criança, cientista não dizer louco, mas cientista mais velho, dá pra dizer louco. Cientista extraordinário. Ele não é uma porra de um deus. Você não sabe o que eu sou e nem sabe o que eu posso fazer. Calma, Rick, pega leve. Eu sou o Dr. Who dessa porra toda. Eu poderia ser um clone, eu poderia ser um holograma. Poderíamos ser clones controlados por robôs via fone de ouvido que os verdadeiros Rick e Morty estariam usando enquanto comem a sua mãe. Eu vou te matar! Então vai até a rua Olive 312. Esse é o endereço dela? Você não sabe porque é o filho de bosta. E um jovem junto em altas aventuras, isso é De Volta ao Futuro. É totalmente inspirado. Tanto que o piloto era um piloto de Volta ao Futuro, basicamente. Não é só De Volta ao Futuro, todos aqueles programas. É que aqui a gente não tem tanto, mas nos Estados Unidos a gente tem aqueles programas de ciência onde o cara tá de jaleco branco e tem um assistente, que é normalmente uma criança. É o nosso Bigman, o máximo que a gente tem aqui é o Bigman. Só que também não é nosso, né? Não é nosso. Não é nosso. Não, é de cultura que a gente sabe, que a gente consome aqui. Nem consome mais, que antigamente a gente consumia, hoje em dia não consome. O mais próximo do Bigman hoje em dia é o Manual do Mundo. É verdade. Abraço, Berê. Eu sei que tu tá vendo esse vídeo. Imagina, o Berê nos vendo. Mas aí, o que acontece? Tem esse núcleo familiar e aí ele tem essas aventuras entre eles. Só que acontece, o Rick, ele é um cientista que ele meio que consegue construir qualquer coisa, sabe? Sem nenhuma explicação plausível. Tu pega assim, aquele estereótipo do cientista de jaleco branco, cabelo branco, que inventa tudo, sabe tudo, o cara é mega... O cara mais inteligente... O homem mais inteligente do mundo. É isso que precisa do meu universo pra ligar seu carro. Mas não se gabe, sempre tem as pilhas palito, filho da p... Que o cara consegue inventar qualquer parada de química, de tecnologia, de biologia. Ele sabe tudo de todas as ciências e o cara é super crânio, inventou coisas assim, desde o teleporte, a máquina de... A principal é a máquina de portais. É a pistola de portal dimensional. Que ele pode daí viajar pelos universos. Ele lida com o multiverso, esse é o principal, o central... Tu ainda não sabe, né? No caso, ele vai pra outros universos, aí lá naquele episódio que aparece, que é a primeira quando surge o Evil Morty, né? Que aí eles vão entender que existe outro... Aí o Morty fala, nossa, tem outros Ricks, tem outros Morty. Mas basicamente isso, é aventura, sci-fi com nonsense, mas ele pegando muito coisa de paródia. Por exemplo, no segundo ou terceiro episódio já tem uma paródia do A Origem com o Fred Krueger. Sim, mistura. Eles têm uma hora que eles vão em viagem espacial e pegam o sabre de luz também. Muita coisa que parece que tu consegue ver. Eu já vi um episódio de Star Trek, assim, um trecho de Star Wars, de qualquer série de ficção científica que tu pode imaginar. Até, de tudo, desde Viagem no Tempo. Acho que Viagem no Tempo só tem um episódio que trata, né? Das cobras, né? Propositalmente. O cara, a maior parte da série não tem viagem no tempo. Inclusive, durante a série, tu tem uma caixa na garagem do Rick que é coisas de viagem no tempo. E eu acho que ele fala uma hora, viagem no tempo não é muito complicado, não vamos mexer com isso. Exato. Daí tem um episódio só que ele mexe e até fala no episódio. E esse é o único episódio que vamos falar disso. E essa foi sua aventura. Então, tem essa aventura da semana, que às vezes é canônica, às vezes não. Então, o Rick... Tem um episódio que eles saem da série e vão pra Meta-Terra. Que daí aparece Jesus, aparece o Senhor da História, eles andam, sabe? Tipo, a série do Rick e Morty, ela tem essa premissa de entender que ela não é uma série regular. Ela é uma série sobre o que os criadores querem abordar e tá tudo bem. Querem abordar. Tem uma hora que ele fala que eu sou uma série de televisão, ele até fala Rick e Morty até a 8ª temporada. Isso. Ele fala isso, acho que no primeiro episódio. Sim. No final. Daí, mas o Rick, como ele é esse personagem que ele quebra a 4ª parede. Tem um episódio que ele fala, quando eu viro e dou uma piscadinha, tudo bem, mas esse aqui ele faz isso o tempo todo, tá ligado? Sim. Daí, como ele é esse personagem que ele tem meio que o controle total do mundo dele, é uma visão de um deus cansado perante os humanos. Niilista que fala, né? Isso, niilista. Cara, e é incrível, porque assim, não é só porque o Rick é o maior gênio que já existiu em todas as terras, que ele não tem coisas a aprender. E aí, quando eles conseguem colocar o Rick nessa posição onde ele, mesmo sendo praticamente o ser onipotente, ele ainda consegue levar
uma tunda no diálogo, tá ligado? Ele nem consegue levar uma lacrada de alguém. É, porque ele é onipotente na inteligência. Então, tudo que tu pode extrapolar que ele pode fazer com inteligência, ou seja, inventar coisas ou bolar estratégias mirabolantes pra sair de situações muito absurdas, entendeu? Mas ele não tem superpoderes. O superpoder dele seria a inteligência. Sim. A ultra inteligência, sei lá. Todo o resto é tecnológico, é estratégia, ou é alguma coisa que, né, que ele, por inteligência, fez. Mas nada, não chega a ter... Na série tem elementos sobrenaturais, tem pessoas com magia, eventualmente eles topam com algum multiverso. Ele topa com o diabo, mano. Ele encontra o diabo. Então você é tipo o quê? O diabo? Como? Perdão? Sei lá, aparece uma loja do nada, essa merda toda é velha e sinistra. Você é o diabo, um demônio, um leprechaun? Que vende a loja dele pro Google. Mas tipo assim, ele derrota o diabo na porrada. Rick? Summer? Seu idiota, filho da p... Canalha idiota! Filho de uma égua desgraçada! O que acha disso? O que tá achando, hein? Ele não, ou ele cria uma máquina que dá pra ele superpoder, sabe? Tipo, ele nunca é ele com algo sobrenatural, sabe? Este microscópio revela coisas além da compreensão. Vovô, vai já pra casa, bebê! Sim. Então, o ponto, a virada de chave da série, o pulo do gato, o que elas conseguem fazer mesmo, é o fato do Rick, sendo mesmo esse cara super poderoso, ele ainda assim, ele tem essa vibe de tipo, cara, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Sim. Sabe? E tanto que depois lá na frente ele acaba clonando a filha dele, e uma das filhas vira uma heroína galáctica, e quando volta pra falar com ele, tá na tua fase herói, isso uma hora passa. Sabe? Então, tu vê toda a construção de personagem do Rick. Dá a entender que ele já fez muita coisa, que quando ele já tá numa fase dele que ele já tá num foda-se pra tudo, assim. Exatamente, e às vezes a própria série mesmo mostra que, cara, aquilo que ele tava tentando fazer não deu certo e deixou uma marca nele. Só porque ele não tá chorando o tempo todo, não quer dizer que ele não tá Ele triste. é um personagem psicologicamente quebrado. Isso. O que a série mais trabalha, na verdade, se tu parar pra analisar, é o psicológico. Não é nem... É as questões humanas e psicológicas, só que em forma de paródia extrapolado. E que daí tu coloca megas invenções super hard sci-fi pra, na verdade, resolver questões psicológicas ali. Sim, e tem muitos episódios que eles abordam isso diretamente. Por exemplo, um dos episódios mais famosos por causa do Pickle Rick, né? Que o Rick... O Pickle Rick é uma coisa... É a extrapolação de extrapolação, porque... Isso eu gosto, assim, eu vejo algumas séries, assim, sei lá, tu pega o Dragon Ball ou Cavaleiros, que os caras são ultra mega poderosos e usam poderes que destroem o universo. Os caras vão assim, qual é o limite do superpoder, do poder de Deus acima de Deus, do poder de Titã. Aí tu pega o Rick e Morty, não, qual é o limite do hard sci-fi? É tipo, eu vou pra não ir numa terapia, eu vou me transformar num Pickles consciente, né? Tipo, ele mantém meio que a inteligência dele no Pickles, e daí ele consegue... o Pickles cai no esgoto, acho que é. Não, é que assim, ó, spoiler do episódio. Ele deixou a cura pra ele voltar a ser humano em cima dele. Só que daí a Beth vê e pega. E pega. Aí, não, aí vem o gato e derruba ele da mesa. O gato derruba ele, eu sei que ele cai no esgoto. Ele cai no esgoto, daí, tipo assim, imagina assim, ó. Ele só... É como se fosse uma cabeça. Ele é Pickles, mas ele não é de uma cabeça sem só ter a língua. Sim. Ele consegue, com a língua, não lembro como, derrotar o rato. Primeiro ele morde a boca pra cair, tipo uma salmoura, né? Uma conserva do pepino, do Pickles. Aí vem uma barata, aí ele mata a barata. Ele mata, como é? Mordendo a barata? Mordendo a barata. Morde a barata, aí ele controla o cérebro da barata com a língua. Isso, daí ele mata mais umas 15 baratas. Assim, quer dizer, assim, ó, dá pra... Os insetos são cérebros super simples, com, sei lá, eletrodos, ou assim, os cientistas conseguem fazer estímulos em insetos com eletrodos, que falam, sei lá. Ele faz isso com a língua, tá ligado? O cara é tão preciso e bom que ele consegue, com a língua, criar estímulos elétricos no cérebro de uma barata pra controlar ela, a ponto dela derrotar um rato, acho que é. Não, aí ele mata umas 15 baratas. Aí ele vira ele faz um exoesqueleto de barata. Ele faz um exoesqueleto de barata. Sem nada. Aí ele faz uma armadilha que é tipo uma guilhotina dos ratos virem. Sim. Aí quando o primeiro rato vinha, ele corta a cabeça, pega a cabeça do rato e põe numa outra máquina que eu também não sei como ele construiu. Ele vai indo e chega um ponto que ele tá com um super robô, meca rato, barata, pra conseguir... e daí salva eles da máfia russa, não? Ele salva, ele... Não...
É o extrapolado do extrapolado. É isso que é o legal, sabe? E esse é o louco, porque tem toda... Isso é a parte legal. E esse episódio, ele tem tudo isso. Tu tá porração e ele vai lutar contra o Jaguar, que é um super assassino genérico, né? Sei. Mano? E aí, no final, quando ele chega na terapia, tem um dos maiores diálogos da série, Sim. que é da Doutora Wong falando. Terapia é sobre dar manutenção. E dar manutenção é uma coisa chata. Sim. Tu não pode fazer tão errado que tu vai morrer. Por isso que tu não consegue, porque pra ti tudo tem que ser uma aventura. Sim. E aí, tipo, descreve mais ou menos a maioria dos heróis, né? Porque, cara, tu nunca vê um herói, sei lá, capinando pátio. Ele sempre tem que estar matando dragão, salvando a princesa, né? Sim. Então é um bagulho, assim, muito foda, tá ligado? É um bagulho... Eles tocam ali na... Não, o episódio lá da bateria do carro, que ele cria uma civilização dentro da bateria dele pra gerar energia. Ele descobre que a civilização que ele criou tá criando outra civilização pra criar energia. E a civilização dentro da bateria tá criando outra. E assim vai adiante, sabe? Tem uma hora que ele namora um planeta inteiro, que ele tem uma relação lá com uma Gaia. Não é Gaia? É Gaia? É Gaia. Que é tipo uma consciência coletiva, né? Essa da consciência coletiva é muito... Eu já até usei essa frase no meu status, o vídeo no meu status, que ele diz muito sobre um relacionamento que ele não é exatamente tóxico, Sim. mas é aquele relacionamento que tu sabe que não é bom. Sim. Sabe que eu vi dezenas de vezes, eu tenho muita frase de Rick and Morty na cabeça. Eu vi uma vez só cada episódio. Eu vi muitas vezes. Quando eu vi, tava saindo a terceira temporada. E de lá pra cá, normalmente quando sai uma nova temporada, eu olho tudo de novo. Nossa. Aí a entidade fala pra ele, né? Fala que você é melhor que eu, porque quando nós ficamos juntos, você me assimila. Sendo que é ela que assimila corpos, né? Sim. E aí eu me torno você e me perco dentro de você. Sim. E é muito como às vezes acontece no relacionamento, né? Tipo, tem as duas pessoas, e aí uma delas, às vezes, acaba se deixando absorver pela outra. E às vezes não é proposital. Sim. Isso que é mais louco, sabe? Ele descreveu um relacionamento sem vilanizar ninguém. Sim, sim. Sabe, cara? O quanto de tato tu tem que ter pra acertar, mano. Não, o roteiro é primoroso. É complexo. Tu chega a não entender, às vezes, de tanta linha de diálogo, de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, tá ligado? Episódio também, aquele que eu acho louco, é quando eles vão tirar a parte ruim deles. Eu ia falar desse. Aí eles tiram essa parte ruim. Parte tóxica. É a parte tóxica. E me lembrou Black Mirror, naquele episódio onde a pessoa vai tirar a IA dela da cabeça e colocar num jarro. Só que. E colocar no computador, assim, ó. Sim. Só que daí, quando vai pra IA, ela lembra de estar lá na cadeira sentada e sair da cabeça da pessoa. Ou seja, a parte tóxica do Rick e do Morty lembra de estar nessa máquina sendo tirada deles. Então ele acha que é eles. Então é como se fosse eles também. Sim. É muito bizarro isso, tá ligado? E daí, é a parte tóxica deles e a parte que a gente gostava, na verdade. A parte tóxica deles, elas sabem que são a parte tóxica, né? Sim. Mas eles se entendem que eles deveriam estar comandando. Sim. Né? E o que eu acho legal é que, tipo, ali a gente vê duas jeitos de encarar as coisas, que uma é do Maury, que ele fala, cara, a gente tá bem, a gente tá melhor sem elas. Sim. E o Rick falando, não, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade ter elas dentro de nós. Tipo, nossos erros. Isso é que nem o ensinamento budista do Yin Yang, de ter o ruim e o bom dentro de você e tal. É uma outra forma super hard sci-fi de falar esses mesmos temas, tá ligado? Exatamente. Então, cara, como eles mexem nisso é primoroso. Aí tem episódio que o Maury, ele acha aquela pedra da morte. E aí ele acha que ele vai morrer com a Jéssica. E aí ele segue uma linha reta pra fazer isso. Olha, é uma pedra que mostra o caminho certo. Como tu vai morrer. Daí quando ele vai pra um lugar, ele vê que ele vai morrer com a Jéssica dizendo que ama ele, sabe? Sim, E aí mostra o quanto as pessoas ficam cegas por causa de um objetivo e elas podem se tornar outras pessoas, porque o Morty praticamente vira um instrumento do futuro. Sim. Isso me lembra deles pegar alguns conceitos de videogame ou coisas assim e aplicar na vida real, que é o save point. O do save point. O save point, tipo, sabe save point? Que no jogo tu aperta um botão pra salvar, um botão pra carregar. Aí, jogo de PC é muito assim. Esse jogo de console a gente já tem, mas enfim. Normalmente eles têm autosave. Daí tu... Assim, é um botão pra... daí o Mori, dá pro Mori, né? Um controle que aperta pra recarregar. Pra salvar. Pra salvar. E outro pra voltar, eu acho que é, né? Sim, também. Ele salva um momento e pode voltar um momento. Então, salvei um momento. Vou ali, dou um chute em alguma coisa, eu recarrego pra onde antes de dar o chute. Então, como se tivesse nunca dado chute. Exato. Aí ele segue uma vida inteira assim, e daí só que ele salva no momento que não devia ter salvo e recarrega errado. Não, é que assim, ele tá fazendo o que ele quiser, né? Sim. Ele pode morrer e ele volta pra onde ele salvou.
Aí tem uma hora que ele tá... Nem videogame. Ele tá, tipo, sei lá, eu quero fazer qualquer merda. Aí ele vê uma guria bonita entrando numa loja e ele... Como ele pode salvar, ele salva na loja Sim. e abre a porta pra guria. Só que a guria também tá aberta pra conhecer novas pessoas, eles se conhecem, eles se apaixonam. Sim. E eles vivem um romance épico. Vive uma vida inteira, Não, assim, não é uma cara. vida inteira, tipo 1 mês, 2. É que eles têm um acidente de avião. Avião, tá certo. Aí eles passam um romance épico assim. E aí um dia, quando eles estão sentados, eles quase morrem. Aí um dia, quando eles estão sentados na sala, o Jerry pega, aperta o botão. É o Jerry que aperta? É o Jerry, porque acho que é o controle da TV. Sei, Daí ele volta lá pra quando ele tá na loja pra abrir a porta pra ela. sei. Daí ele vê que a vida tem que ter consequências, né, cara? Sim, Porque sim. senão... Pra que Não, que a mas gente não tem uma outra parada que o Rick fala pra ele assim, ó, todas as outras suas versões eram multiversos, você matou várias pessoas, tudo que você fez aconteceu mesmo, tá ligado? Aconteceu. Mais isso. Aconteceu daí, ele falou que, se eu unificar tudo numa só universo, aqueles Mori vão ser só hipotéticos. Sim. Cara, que episódio maravilhoso. E tudo isso por quê? Porque o Mori xingou ele por usar um tanque de ácido no plano. Sim. Sim. Não, e o Jerry também, que é o Jerry é o pai da família, ele é o idiota, né? É o Jerry. É sempre o boboca, né? Ele é... No início parecia que ele ia ser meio que aquele cara, tipo o Homer mesmo, ou tipo o Peter Griffin, que é aquele cara que tá lá, tem um trabalho, mas ele meio que só tá lá, tá ligado? Sim. Só que ele não. Outra superversão que fizeram. O Jerry, no 4º episódio, eu acho, é o episódio da realidade virtual, ele perde emprego. Sim. E depois ele não pega outro. Não pega, vai desempregado. Ele vira desempregado, tá ligado? Daí ele é sempre aquele personagem que é lembrado como um derrotado, que, tipo, não consegue Loser. fazer nada. Que Ele é o loser. Ele é o loser. Né? Tanto que quando os dinossauros vêm pra Terra, sim, tem esse episódio de dinossauros vêm pra Terra. Eu nem lembro desse. Aí os dinossauros são seres super evoluídos, Sim. que eles conseguem acabar com todos os problemas da humanidade. Todos. Só que aí a humanidade, como o humano é filha da puta, Sim, ele fica muito triste por não ter problema e começa a querer se matar. sim. E aí o Jerry escreveu um livro chamado Nunca Tente, Nunca Fale. Sim. E aí os dinossauros pegaram o livro e começaram a distribuir para as pessoas e o Jerry, meu nome, não sei o quê. Indo pros outros expoentes da família, né? A gente tem a Summer, Summer. que é basicamente uma Beth menor, né? Uma Beth adolescente. E a Beth que eu acho muito, muito interessante, porque assim, tudo que ela viu devia deixar ela louca. E ela continua sendo a mulher que opera cavalos e tá com saudade do pai dela. Ela é a filha do Rick, né? Ela é a filha do Rick. É dito que ela é diferente, que ela é mais aventureira, que ela tem mais... Tanto que até uma hora que ela fala que ela quer ser aventureira e ao mesmo tempo quer ficar na Terra. Aí o que o Rick faz? Faz um clone dela, com todas as memórias dela, se confunde pra não saber quem é o clone, quem é ela, e manda um pro espaço e fica na Terra. Não, é uma vibe muito Blade Runner. É, não, e nem ele sabe quem é o clone. E outro episódio que eu acho muito foda mesmo, é um episódio que eles conseguem mudar o tom do episódio em 2 cenas. Que é o episódio que o Rick tá vindo muito inimigo, toda hora lutar contra o Rick. E isso já tá enchendo o saco dele. E aí vem um cara chamado Mestre do Mijo. E o Jerry bate nele porque ele mexeu com mexeu com a Summer, né? Sim, E aí quem vira o herói é o Jerry. sim, E o Rick fica de boa. Só que aí esse Mestre do Mijo, como ele apanha do Jerry, que é um bosta, sim. ele acaba se matando. E aí o Rick pega a identidade dele e começa a virar um herói, né? Começa a fazer coisas pro cara ser respeitado Sim. e tal, porque esse Mestre do Mijo tinha uma filha e ele quer ser uma pessoa melhor pra filha. Sim. E cara, a transição entre o Jerry tá pra sair com a nave pra fazer atos de heroísmo e o Rick começar num bar, aí quando vê, ele vai visitar o Mestre do Mijo, e aí ele vê que tá morto, cara, a cena, o tom, tudo passa muito rápido, assim, quando vê que o cara tá num drama e vem uma vibe muito ruim, caralho, mano, como é que eles conseguiram? Eu tava rindo há 3 cenas atrás, sabe? Os caras têm a mão de fazer, e essa coisa da família também, porque no início era só Rick e Morty. É. Aos poucos eles foram dar estrelismo pros outros membros da família, porque não, dá pra não ficar, pra aumentar a dinâmica ali. Exato. Tanto Tem que... Fala. Não, eu ia falar tanto que... não, a aventura é com a Beth hoje. Tem uma das... Eu lembro muito mais das primeiras temporadas, eu acho. Tem um episódio muito icônico que eles fazem uma aventura toda lá de um resfriado, eu acho. É uma poção do amor que dá errado. Acho que é o 3º episódio. Eu sei que assim, a família toda do Morty? mundo todo, na verdade, vira monstro, menos o Rick e o Morty. Não, os pais dele, a família dele também não. Não vira? Não. Tá, mas o mundo todo foi destruído. Isso. E daí eu sei que eles têm que fugir do mundo. Isso. Do multiverso, e daí eles não conseguem salvar o mundo, tem que fugir. E deixam lá a família. E o Rick e o Morty fogem pra outro multiverso, e numa dimensão que eles tinham acabado de morrer. Eles tinham acabado de mexer em alguma coisa e tinham morrido os dois. Isso.
Aí eles estão nessa dimensão, eles enterram os próprios corpos, que já é uma cena tensa, e eles, ok, vamos viver aqui agora. E daí o Mori fica, como assim? Vamos vir aqui. Que o Mori é tipo assim, eu sempre o Rick é louco, né? O Mori é que meio que nós, né? Nossa conexão seria o Mori, né? O mais próximo da gente, né? Sim, querendo ou não, o Mori tem 14 anos. É, um garoto de 14 anos. E daí, não que nós temos 14 anos, mas tipo uma pessoa normal, digamos assim. Sim, é. E daí o Mori fica louco, porque eu estou vivendo com essa família que não é minha família, mas é minha família. Exato. Né? Que é muito louco. Depois vai descobrir que o Rick também já é outro Rick, que o Jerry ou um deles também já é outro. Foi vir uma confusão, mas nesse aí, e eu não sei se é desse episódio, é do nos seguintes, que daí tem uma frase que liga nesse. Que ele vai falar com a Summer, eu acho, o Mori. Sim. Eu adoro aquela frase, tipo assim, nada faz sentido. Não, nada tem um propósito. Nada tem sentido, nada tem um propósito, vamos assistir TV. Não, né? Vamos ver TV. Uhum. E ele fala isso com ela, com a janela, mostrando o túmulo dele. Dos dois. Dos dois. Tipo, é uma frase que te pega, tá ligado? Tipo assim, que eu já tive esse questionamento um pouco na minha vida. Tipo, eu lembro de ver esse questionamento, olha, como você vê, vou puxar Cavaleiro do Zodíaco. O Chaka de Virgem questionando o Buda. Por que as pessoas nascem para sofrer? Qual é o sentido da vida? Aquela coisa que todo mundo já se ligou. Peraí, eu vou morrer um dia. Todo mundo já se ligou e pensa, então por que eu vou fazer isso aqui? Então por que eu vou estudar? Então por que eu vou casar? Então por que eu vou andar? Então por que eu vou ver esse vídeo? Se amanhã eu vou morrer. Nada tem sentido. Nada existe por algum motivo, sabe? É isso que cai muita gente, o Rick e o Mori, muito nisso, nesse niilismo. Que eu tenho um pouco disso. Tem muita coisa que eu sou muito dane-se, porque eu falo, cara, não faz diferença. No grande esquema das coisas. No grande esquema das coisas, até no pequeno esquema, muitas coisas não fazem diferença. Então que diferença faz? Sabe? Que se dane, tá ligado? O Rick... Eu sou um cara muito se dane, eu me identifico com muita coisa niilista, porque eu tenho muito essa visão de muitas coisas não fazem diferença, tá ligado? Eu tenho uma amiga minha que é a Ana, um beijo pra ela, que ela vivia falando que eu era niilista por causa dessa visão mesmo, sabe? Que, cara, por um lado, realmente a gente tem que se importar com certas coisas, né? Ninguém quer viver sofrendo o tempo todo. Às vezes eu penso, por que eu quero fazer alguma coisa? Daí o que eu me coloco como desculpa? Porque eu quero. É aí que eu me convenço. Sim. Porque na hora que eu falo assim, é pelo bem maior, é pelo... Não, tipo, tirando assim... Porque eu quero, porque isso vai trazer algum benefício para mim. Assim, eu acho que depois que eu tive filho, filho fez eu mudar um pouco. Agora, até depois do filho, todo o resto é tipo assim, eu quero porque eu quero. É porque eu quero fazer. Mas porque eu quero... pra aquela pessoa ficar bem. Pra aquela pessoa ficar bem porque eu quero ver ela feliz. Entendeu? Porque a felicidade dela... sobre mim. A felicidade dela me traz felicidade. Sim. Não é porque eu quero que ela fique bem e quando eu morrer o mundo vai ficar bem. Não, quando eu morrer que se dane. Tirando meu filho, que foi a única coisa que mudou um pouco essa visão de mim, todo o resto eu me considero um pouco niilista, sim. Sim, é que o niilista, ele não tem só básica... O niilismo, ele não é sobre tu achar que nada tenha propósito. Ele diz que tu é livre pra fazer as coisas que tu acha que são interessantes. Não é? O pessoal acha muito que o niilismo é aquela pessoa que fica em posição fetal no chão dizendo, não, eu não preciso fazer nada porque nada tem sentido. Não, tipo, as coisas vão ter exatamente o valor que eu vou dar pra elas. Sim, entende? Exatamente. Eu que dou valor pra essas coisas. Elas não precisam vir já pré-configuradas, entende? Uhum. E eu também, as minhas ações não precisam ser pré-configuradas por outras coisas. Sim. Mas aí eu tinha essa amiga minha, que é a Ana, e ela estuda muito filosofia, e aí a gente batia nessas coisas, né? Que ela falava, cara, as coisas precisam ter um sentido, as coisas precisam ser... precisam ter algum propósito. Pessoa religiosa tem muito disso, né? Tipo, tem que existir uma força superior, chame como quiser, pra tudo que eu faço pra minha vida ter sentido. Precisa haver uma recompensa depois que isso acabar. Destino final. E não, cara, às vezes simplesmente... E o Rick, ele é muito essa personificação, sabe? Sim. Tipo, cara, não, às vezes só acontece pra acontecer. Uma hora eles encontram o que seria a versão dos Vingadores, e o Rick falou, eles são um bando de filha da puta. E o Morty, não, são heróis. Ele, cara, eu mato monstros toda semana maior que o vilão deles. E eu não sou um herói. Daí o Rick e o Morty ficam olhando assim, tipo, tá me ganhando argumento, tá ligado? Sim. Mas o Rick Morty, pra mim, ele suscita muito essa coisa de um humano, uma pessoa com dilemas reais tentando sobreviver, sabe? Por mais que o Rick seja realmente um personagem super poderoso e overpower, mas tu vê que ele já nasce com aquela... Ele já é apresentado com aquela inconstância, aquele peso de ter perdido a mulher que a gente sabe no futuro vai ser o Rick Prime, né? Que ele não consegue alcançar,
sabe? E tanto quando a unidade dá o fora nele, ele quase se mata. Ele só não se mata porque ele desmaia antes, né? Ele põe um bagulhinho na cabeça e tal. Então, é essa maturidade do personagem, ao mesmo tempo que a série é engraçada pra caralho. Sim, tem muita comédia, muita coisa engraçada. Ela tem um magnetismo muito forte, cara. Eu não consigo não olhar Rick e Morty. Rick e Morty, pra mim, é uma coisa, assim, essencial. É uma coisa que foi gerada no mar de tanta mesmice e personagens todos querendo ser tão virtuosos, sabe? O Rick sai e ele não é um pau no cu por ser um pau no cu. Ele tem aquela personalidade construída em eventos dele junto com o poder. Ele é coerente. Ele é coerente. Entende? Ele é coerente não sendo coerente, porque a gente não é também. É. Sabe? Tipo, um reality show onde aparece com musiquinha, tu para de ficar falando assim toda hora que eu sei que tu quer acabar o vídeo. Né? Não, é só... não tem que falar. Não, tipo, um reality show que no finalzinho toca aquela musiquinha feliz e parece que vai tudo acabar bem. Tu sabe que não vai acabar. No outro dia eles não vão fazer aquilo, porque a produção não vai estar lá, eles não vão estar pra ajudar. E o Rick é isso. Um dia ele tá bem, outro dia não tá, sabe? Eu acho assim que eles, mesmo depois de 8 anos, 8 ou 9 anos, enfim, mesmo depois de quase uma década, o roteirista o Justin Roiland, ou é o outro? Porque tem o Dan Harmon e o Justin Roiland. Mas saiu o principal, não saiu? Não, um deles por causa de polêmica, de escândalo. Um deles saiu, mas até ano retrasado eles estavam. Os caras conseguem fazer a série ficar boa, mano. Sim. Conseguem. E aí eu vou dar um recado. Você que olha Rick e Morty e se acha mais inteligente pra isso, tu é um merda. O Rick ia ter vergonha de ti. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Porque, cara, a série não é sobre tu entender os conceitos tecnológicos que ele fala. A série é tu entender sobre o personagem. Os conceitos às vezes são tão complexos, tem hora que eu só aceito. Ele falou um monte de coisa tecnológica ali, eu acho que alguém deve ter sido consultado e deve ter algum fundo lógico ali, algum pouquinho ali de lógica. Se ele falou que pegar uma mega semente e enfiar no cu te faz mais inteligente. Eu preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, Morty. Na minha bunda? Enfia até o finalzinho, até ficar bem apertado. Ai, caramba, Rick. Deve fazer. Aí tu tá extrapolando pra multiverso de qualquer planeta, qualquer coisa faça qualquer coisa. Tipo, Morty, nesse planeta pegar essa uva faz você falar outra língua, não sei, entendeu? Não, o cara tá extrapolando pra multiverso, daí tudo bem. Sim, com certeza. Mas às vezes ele fala uns conceitos científicos bem complexos, assim, de porque... não, isso tá acontecendo por causa disso, daquilo, daí tu... Ok. Sim, que ele faz, tem aquela... Big Bang Theory tem muito disso. Aquele episódio das iscas, tu lembra? Se tu falar, talvez... Que o Rick, ele tem uma família de iscas pra matarem ele, quando tentarem matar ele. Aí ele descobre que a isca tem uma isca, que tem uma isca, e tipo, o mundo inteiro tá cheio de iscas. Sim. E aí é a moral que ele fala da cascata de Asimov, né? Que é um conceito de hard science, né? Sim. Então, realmente, às vezes eles aprendem alguma coisa. Mas a série não é sobre isso. A série é sobre um personagem quebrado com poderes praticamente divinos e como ele lida com o mundo ao redor dele. Ela usa a ciência, hard science, ficção científica como linguagem, como uma forma de tu fazer analogia. Ferramenta pra fazer a analogia, pra tu poder botar a nave espacial, botar robô, botar tudo que tu quiser, tá ligado? Sim, e ela tem... Pra extrapolar. E elas têm uns backcam muito legal, porque assim, no primeiro episódio, o Rick pega o Morty... tira da cama, né? Põe ele na coisa, na nave e fala: eu construí uma bomba de neutrino. Aí passa. Aí lá na terceira temporada, quando eles estão com os Vingadores, aí o Morty fala: eu vou desarmar a bomba do Rick bêbado. Aí o Rick, né? Morty, quantas vezes muitas, Rick, muitas. Ele, hoje tá ruim pra mim. Então, tipo, realmente, quando ele fica bêbado, ele constrói uma bomba, entendeu? Sim. Então, a coisa vai se casando. Eu vejo muito carinho nessa série, sabe? Eu vejo muito carinho, eu vejo muito empenho em querer passar uma mensagem. E todo o time de dublagem brasileiro tá muito bom. Sim. A Wong, o Morty, o Rick. O Rick e o Morty no original é a mesma pessoa, né? No original é o mesmo cara que dubla os dois. É o mesmo cara que no Brasil, teve 2 dubladores nos primeira, segunda temporada, e depois trocou pra outros 2 caras. Isso. O Rick foi na primeira e segunda temporada é o mesmo, na terceira muda. Daí terceira que muda. Então, cara, assim, trabalho esplêndido. Eu não lembro de ter visto uma série que tenha durado tanto e ter continuado com uma qualidade tão boa. Não, os caras, acho que a história principal do Rick Prime acho que acabou, né? Acabou. Finalizaram lá, do Evil Morty também, não. Mas os caras já declararam que vão fazer tipo Simpsons. Por eles continuam 1 milhão de temporada. A história do... A gente tá gravando agora, tá na 8ª temporada, acabou de ser lançado. A história do Evil Morty é maravilhosa, né? Que o Evil Morty ele é aquela coisa de tipo, eu sou vilão por não querer cumprir o propósito que eu não quis aceitar.
Sim. Sabe? É muito, cara, é divina, sabe? É muito legal. Quando ele coloca lá Jesus também pra zoar, sabe? Ah, sim, volta e meia aparece Jesus, aparecem vários deuses. Coloca tudo que é religião, assim. Ou mistura, cria umas seitas religiosas também. É muito conceito, é muito quadrinhos, lembra muito X-Men ou esses quadrinhos que mistura de tudo um pouco, tá ligado? Que os caras vão pra viagem espacial, viagem interdimensional, só viagem no tempo que não tem, mas o resto tem tudo. Não, ele pega toda a tecnologia e mete uns conceitos social embaixo e Sim, vai. pronto. Cara, mas assim, Rick e Morty por 100 anos, eu espero que continue essa série muito boa. Né? Tem anime também, não sei, tem? Eu não vi, mas tem que lançar um anime. O anime sim é complicado. Tu acha mais complicado? Aham, porque ele é meio, como é que fala? Time slice, que tipo, a cena número 1 vai, depois é a 4, depois é a 8, depois é a 2. Tipo, ele não segue exatamente uma lógica sequencial. Nossa. Pelo menos o primeiro episódio que eu vi. Mas, cara, eu achei muito, muito esquisito. Nossa. Mas... olhem aí, quem não olhou ainda, eu sou muito fã. Quiser mandar lá mensagem na página pra Ele fez cosplay de Rick. Fica a foto, mostra a foto aí do cosplay do Rick. E uma hora, se tu fizer de novo o Rick, eu faço o Mori. Vai fazer o Mori, tá. Aí, não, eu já te falei, eu tenho que fazer o Rick e tu fazer o Bigman. Pode ser, o Bigman. Então, se quiser aí, entra na página lá, fica conversando com a gente, trovando sobre o Rick e Morty. Eu adoro. Manda mensagem falando de Rick e Morty que ele vai responder aqui. Vai ficar a madrugada toda falando com vocês. Então é isso, cara. Vamos continuar olhando a série? Não, Rick e Morty, eu vou. Quando ver essa temporada, eu vou ver. Quando, eu não nem tu que vê na hora que saiu. Eu espero ter a hora que der eu vejo. Olha. A terceira, eu acho que da terceira à sexta, cara, eu olhava no domingo que saiu. Não, porque sabe por que eu não olho tanto assim? Porque tem muita coisa pra ver. Se você não sabe, tem um vídeo aqui do lado pra você ver, onde eu reclamo que tem muita coisa pra ver. Não dá tempo de ver tudo. Quando der, eu assisto. Eu gostei do Denis falando. O vídeo deveria se chamar Gabriel entendendo que tem que fazer escolhas na vida. Um abraço pra todos, um abraço para o Denis. Até mais, falou.